boa parte dos teóricos pós-modernos, especialmente aqueles que se dedicam à crítica epistemológica da modernidade, suspeitam da distinção entre aparência e essência. Consideram que essa distinção, a palavra eu estou usando, extraído de um pós-moderno, certamente muito utilizado nos corredores dessa escola, até porque escreve em português. Se vocês tomarem as discussões epistemológicas do professor Boaventura de Souza Santos, explicitamente num texto de 1995 chamado Pela Mão de Alice, vocês vão encontrar, páginas tantas, uma crítica epistemológica à modernidade. E ele propondo, né, novos paradigmas, naturalmente os dele. Onde ele afirma textualmente que, a epistemologia pós-moderna suspeita da distinção essência-aparência. Eu, não é, que sou um moderno encarniçado, sempre me lembro de uma passagem de Marx, onde ele dizia que se a aparência dos fenômenos coincidisse com a sua essência, toda ciência seria desnecessária. Basta olhar que você compreende. Vocês que moram aqui em Brasília, me perdoem porque eu sou desorientado em termos de pontos cardeais aqui. Mas vocês, aqueles que tiveram a glória de nascer aqui há 56 anos atrás, parabéns para Brasília, não é? Vão viver aqui até o fim das suas vidas e vão observar que pela manhã o sol nasce ali. Na hora da fome, do almoço, o sol está aqui. E na hora do descanso, o sol está lá. E a tua casa, a tua quadra, o seu apartamento está no mesmo lugar. Isso é a experiência que vocês têm todos os dias. Todos os dias. Tua casa está paradinha. Você vai voltar pela mesma L3 e vai encontrar sua casa lá no lugar. Mas o sol não. Isso é uma experiência que você tem. Você vê, percebe. Ele gira em torno da sua casa. Mas eu não creio que nenhum de vocês vá defender hoje a concepção geocêntrica da nossa galáxia, não é? Parecia um tal de Copérnico, um tal de Galileu, um tal de Newton, que nos mostraram que a tua casa não está paradinha no espaço, que o Sol não gira em torno dela, não é assim? Como é que basta olhar? Quando eu suspeito dessa distinção entre a categoria de aparência e a categoria de essência, eu ponho em xeque a ciência, a teoria. Marx insistia que algumas formulações teórico-científicas aparecem ao senso comum como verdadeiras antinomias, como verdadeiras barbaridades. Não é? Se começar a pegar fogo aqui, antes de aparecerem os extintores, eu vou correr ali e vou pegar um balde de água. A água é resultado da combinação molecular de dois gases. Um deles sem os quais não há fogo. Eu vou usar para apagar o fogo. Se eu elimino essa distinção, se eu ponho em questão essa distinção, tem todo sentido o olhar sociológico, né? Olho, conheço. É um importante epistemólogo pós-moderno que escreve isso. E as pessoas acham ótimo. Mas as pessoas acham ótimo porque tem realmente uma diferença brutal entre o que se pensa e se faz de pesquisa hoje e o que Marx pensava. Eu não quero saber aí o quem que vocês acham que está certo ou errado. Isso não é problema meu. Todo mundo aqui tem a cabeça formada. Eu peço apenas que vocês pensem um pouquinho. Posso lhes garantir. Pensar é a melhor coisa do mundo.
é melhor do que aquilo que vocês acham que é a melhor coisa do mundo. Porque aquilo, sem pensar, normalmente é muito chato, é sempre igual, não é? O sexo não está entre as pernas, está entre as orelhas. Guardem isso. Tá? Pensem, gastem um pouquinho de tutano. Cabelo não é só, a cabeça não é só para pentear cabelo. Pensar é barato, não dói. Então, quando vocês lerem uma coisa dessa, do tipo, a epistemologia pós-moderna suspeita da distinção, aparência, pensem nas implicações disso. Porque colide não é apenas com a diferença entre aparência e essência. Colide com outra coisa. Se para Marx teoria é reprodução, o teórico tem que extrair do objeto, arrancar do objeto as modalidades do seu movimento e não introduzir no objeto o que ele pretende. Provavelmente a maioria de vocês, se não todos, já passaram por aquela fase em que você apresenta o seu projeto de dissertação ou o seu projeto de doutorado. Antes de falar mal dos outros, deixa eu contar a minha história. Eu me doutorei tardiamente, não me doutorei com a idade de vocês. Eu tive minha vida acadêmica interrompida por alguns anos de exílio, outros anos de opção profissional que não passava pela universidade, e só por pressão de dois grandes amigos, o professor Taviani e o professor Florestan Fernandes, eu resolvi voltar para a universidade. Eu sou um homem, não, enganam-se, eu sou um homem muito feliz. Nesse mundo que está aí, ninguém pode ser feliz no seu euzinho. Mas eu sou um homem muito feliz. A vida me deu muito mais do que eu mereço. Inclusive a amizade desses dois professores. E também os puxões de orelhas deles. Então eu resolvi voltar à vida acadêmica. Em 1986, 87, tive que apresentar um projeto de doutorado, projeto de tese, com a recém-falecida Miriam Veras Batista, que me bancou lá na PUC. Sou muito grato a ela. Pensávamos de maneira completamente diferente, mas a Miriam foi uma amiga importante. Apresento o meu projeto. A Miriam olhou, deu um risinho safado e disse: é com isso aqui que você vai entrar no doutorado? Eu disse: eu pretendo. Ela disse: mas não vai mesmo. Você vai me fazer um projeto acadêmico. Eu confesso para vocês que eu nunca deixei de estar na academia lecionando, mas eu nunca me interessei em subir na vida na academia. Eu estive na academia por 30 e quase 40 anos, mas eu nunca fui da academia. Eu disse: mas Miriam, esse é o projeto que eu vou apresentar, é isso que eu vou fazer. Eu disse: bom, com esse projeto você não entra. Você vai me fazer um projeto direitinho. Ele me deu um modelo de um projeto que tinha sido muito elogiado. Eu abri aquele projeto e me lembrei de um livro que eu li nos anos 60, um manual de pesquisa americano, naturalmente, de William Goode e Paul Hatt. Aí eu fiz um projeto com variáveis dependentes, variáveis independentes, as hipóteses, aquilo tudo bonitinho. E havia uma parte de metodologia, onde se explicitavam as categorias analíticas de que eu ia me valer. Batata, cheguei na banca lá, a primeira coisa que eu tive que fazer foi justificar aquelas categorias. Passei, meu projeto ficou exemplar. Só que ao fim, eu disse para a banca, onde estava o Iane, disse: olha, eu quero dizer para vocês que isso aqui é uma exigência da Miriam. E eu cumpri para dizer que sei mexer, sei fazer um projetinho desses. Agora, se eu soubesse as categorias que eu ia utilizar, eu não precisava de fazer pesquisa. Porque categoria você não traz de fora. Eu vou extrair do meu objeto essas categorias. O que eu quero dizer é que quando te pedem quais são as categorias que você vai utilizar,
Se você sabe as categorias constitutivas do seu objeto, você já conhece o seu objeto. Você vai conhecer de fato ao fim da pesquisa. Você tem, notem, pressupostos teórico-metodológicos. Tá? Esses você precisa ter. Você não começa uma pesquisa do zero. A gente pesquisa com determinado objetivo. Aqui, ó, Marx quer extrair do objeto aquilo que lhe é próprio. Eu vou puxar muito pela cabeça de vocês. Vocês acham que um belo dia, depois de 10 anos de pesquisa lá no Museu Britânico, lá na biblioteca, Marx levantou-se e disse: já sei como estudar o capitalismo. Eu vou criar a teoria da mais-valia. E aí ele inventou Mehrwert. Mais-valia, hoje querem traduzir por mais-valor, sobrevalor, não importa. Você acha que foi assim? Marx não era Durkheim nem Weber. Aqui, ó, nessa reprodução, o sujeito não põe nada no objeto. Nós estamos nas antípodas do pensamento weberiano, viu? Onde você vai fazendo atribuição de sentido até encontrar aquele que é mais abrangente. Aqui, ó, o sujeito tem que extrair do objeto as suas categorias constitutivas. Marx não inventou a mais-valia, Marx não inventou a exploração, Marx não inventou a acumulação, Marx não inventou a valorização, nada disso. Está lá no objeto. Isso significa, atenção, nessa ótica, nessa perspectiva, isso não vale para Weber, não vale para Durkheim, atenção. Significa que o sujeito recepciona, o sujeito recebe as categorias, as regularidades, as leis, nós vamos falar de lei agora mesmo, do objeto, mais expressamente, do movimento do objeto. O sujeito que pesquisa reproduz cá na cabeça o movimento do objeto. Aí dirão vocês, então o sujeito é um espelho diante do qual se movimenta o objeto? Ah, se fosse assim, ia ser uma doçura, não é? Há por trás de tudo isso duas concepções. E aí vocês devem estar pensando, mas é coisa demais. É coisa demais mesmo. Marx não dá para a gente aprender lendo os livros da Martha Harnecker. Materialismo histórico em 10 pílulas homeopáticas.